O candomblé que você não conhece é um candomblé que é feito por pessoas que provavelmente passam despercebidas por você todos os dias, porque eu acredito que, assim como eu, a sua mente deve estar repleta de problemas do dia a dia, dessa vida dinâmica em que vivemos, e assim acabamos com a visão turvada para poder enxergar esses anônimos que tanto se esforçam para fazer o seu melhor para as divindades que cultuam. No nosso bate-papo de hoje, eu espero que juntos possamos tentar compreender um pouco das diferenças que encontramos nas casas e nas roças de candomblé. Mudanças que talvez aconteceram com o tempo, coisas que por algumas pessoas podem ser vistas como simples luxo, por outras pessoas podem ser vistas também como simples capricho, mas que na verdade são apenas características próprias dos dirigentes desses terreiros, tentando fazer o seu melhor para agradar as divindades que cultuam. Eu sou Logan Leandro e novamente estou aqui para te trazer informação para que juntos possamos modificar essa realidade ao nosso redor, transformando preconceito em respeito. E se você ainda não está inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho para que você receba notificações de quando o material é publicado. Essa sua colaboração é muito importante para que possamos atingir cada vez mais pessoas que possam vir aqui contribuir com o nosso trabalho. Não precisamos nem observar com muito cuidado para perceber que a quantidade de casas e roças de candomblé hoje é muito maior do que tínhamos há 10, 20, 30, 40 ou mais anos atrás. Isso é um fenômeno totalmente explicável porque, obviamente, hoje existem muito mais pessoas no mundo. Então é claro que a quantidade de pessoas iniciadas é muito maior. É simplesmente consequência do aumento demográfico. Quanto mais pessoas no mundo, maior a probabilidade de se haverem mais pessoas iniciadas no candomblé. Consequentemente, esse aumento gradativo que ocorreu ao longo dos anos permitiu que mais pessoas fossem preparadas para assumir um sacerdócio e, assim, iniciassem as suas novas casas, comunidades de candomblé, trazendo novas pessoas iniciadas e dando início a novos procedimentos, novas visões, novas releituras sobre toda a nossa tradição e nossa religião. A tradicionalidade é uma característica muito importante dentro do candomblé, porém nós sabemos que cada pessoa tem as suas características próprias e tem a sua forma de enxergar todas as coisas, inclusive as tradições que lhes foram passadas. E até mesmo nas roças e casas mais antigas de candomblé, mesmo tendo seus pilares erigidos sobre bases muito sólidas, não é de se estranhar que a cada sucessão o novo dirigente traga um pouco dos seus traços particulares para aquela comunidade. E assim, nós acabamos vivenciando algumas mudanças que, mesmo pequenas, são importantes e significativas para essa evolução do candomblé. Mesmo que sejam coisas simples como um item de segurança que está em acordo com uma nova legislação, porém podemos acabar enxergando alguma mudança brusca que venha impor algum tipo de paradigma em cima de coisas que talvez não deveriam ser mudadas ao olhar de algumas outras pessoas. Com o passar das gerações e a fundação de novas casas, podemos testemunhar também verdadeiras rupturas, não somente estéticas, mas também litúrgicas, onde as casas descendentes acabem por se descaracterizar totalmente das suas raízes, modificando inclusive o seu procedimento litúrgico. E talvez seja aí que muitas pessoas identifiquem esse candomblé que elas não conhecem. Ora, como eu já disse antes, antigamente as coisas eram diferentes porque haviam menos pessoas no mundo. Logo, haviam menos coisas no mundo. Então, no mundo de hoje, nós temos acesso a diversas outras coisas que não tínhamos antigamente. Então, por exemplo, dentro do candomblé, hoje é a coisa mais fácil você encontrar qualquer apetrecho ou item religioso que você precise para fazer qualquer obrigação religiosa dentro da sua casa. Mas a coisa de 30, 40 ou mais anos atrás, um simples uage era algo muito difícil de se encontrar. Eu acredito sim que existem muitas coisas no candomblé que são tradicionais e suas características não podem ser modificadas, porém, existem outras coisas que precisam atender às mudanças do mundo de hoje. Não justifica, por exemplo, você estar em uma roça ou uma casa de candomblé
que não atenda aos requisitos mínimos de segurança para as pessoas que lá transitam. Uma casa de candomblé precisa ter extintores de incêndio, precisa ter uma rota de fuga muito bem pré-estabelecida. Ela precisa que as pessoas conheçam as vulnerabilidades daquele local para que possam intervir numa situação de emergência. Nós não podemos manter uma estética rústica e tradicional em detrimento da segurança das pessoas que lá frequentam. É preciso haver bom senso e entendimento para que se encontre um equilíbrio entre todas essas coisas. Há diversas discussões no candomblé hoje em dia que tomam grandes dimensões, mas talvez não tomem a devida profundidade. Então, há um grupo de pessoas, por exemplo, que acham de extrema importância você ter um chão batido num barracão de candomblé, assim como há outras pessoas que, por estética talvez, preferem um chão de piso de cerâmica. Mas a pergunta que eu sempre me faço é: tanto um grupo quanto o outro, será que alguma vez já parou para pensar na importância de que chão batido ou cerâmica, esse piso ele seja antiderrapante? Nos dias de hoje, diversas pessoas visitam, frequentam um barracão de candomblé e, obviamente, cada um com um tipo de calçado diferente. Então, se não pensarmos, não tivermos a preocupação com esse tipo de piso que está ali no barracão, é bem possível que em algum momento ocorra algum tipo de acidente pela falta do material antiderrapante. No olhar superficial de algumas pessoas, esse tipo de preocupação pode parecer algo simplista e até irrelevante. Porém, e se nós observarmos que a coisa de 30 anos atrás, as preocupações com a legislação de proteção contra incêndios era algo completamente nulo. Nos dias de hoje, para se obter um alvará de funcionamento, principalmente nas grandes metrópoles, seja para um estabelecimento comercial ou para um estabelecimento religioso, é necessário a observância das leis de proteção contra incêndios. E não basta só cumprir essas leis para que não se tome uma multa, por exemplo. É aí que a visão do Ogã como guardião do terreiro tem que ser muito mais apurada, porque a maioria daquelas pessoas que estão ali como visitantes e frequentadores não estão preocupadas com as questões de sua segurança. Nem mesmo o dirigente do terreiro, muitas vezes com a cabeça muito cheia, pensando nas obrigações, nas formas de lidar com a liturgia, com os afazeres do dia a dia do terreiro, pode ser que não esteja enxergando a importância da segurança de todos aqueles que estão sob a sua proteção. Tanto os frequentadores como as pessoas que fazem parte daquela comunidade religiosa, durante as celebrações, estão preocupados com a indumentária, com a decoração, com as coisas que estão ocorrendo durante aquela obrigação religiosa ou aquela festividade, inclusive o dirigente do local. E o Ogã, ele precisa estar atento a tudo que acontece à sua volta e minimizar ao máximo a possibilidade de um acidente. Eu vou dar um pequeno exemplo de algo que talvez nos passe despercebido, mas que representa um grande perigo. Eu, particularmente, acho lindo um barracão que tem o seu teto forrado de bandeirolas de papel, mas talvez a gente se furte do entendimento de que aquilo representa uma grande carga de incêndio por ser um material altamente inflamável. Não há problema algum em você ter um barracão adornado dessa maneira. O problema está em não atender os requisitos mínimos de segurança como um extintor de incêndios. E às vezes você pode visitar uma outra casa de candomblé e encontrar um teto que é construído de uma maneira diferente, seja num forro de gesso, de drywall ou qualquer outro tipo de material. E para algumas pessoas isso pode ser um sinônimo de luxo, porém para outras pessoas pode ser que uma reflexão leve elas a entender que talvez alguém dentro daquela casa, preocupado com a segurança das pessoas que lá frequentam, foi pesquisar uma legislação sobre combate e proteção contra incêndios e percebeu que existem outros materiais que são retardantes, que podem conter as chamas ou podem fazer com que elas sejam atenuadas durante um tempo maior, permitindo que haja um combate mais efetivo no caso de um incêndio. Mas é claro que o dirigente daquele local pode ter feito aquilo por pura estética, e eu não vejo problema algum, porque talvez na sua vontade de fazer algo mais bonito, digamos assim, essa pessoa, de repente, ela acertou e colocou um material ali que vai proporcionar uma segurança maior para os seus frequentadores. E é bem possível que você que está me ouvindo agora esteja pensando, tá,
Mas o que que essas coisas têm a ver com, por exemplo, mudanças litúrgicas, mudanças nos procedimentos religiosos das comunidades de Candomblé? Na minha visão, tem tudo a ver, porque são exemplos que nos mostram que às vezes as coisas que nós enxergamos nas casas dos outros, elas têm algum motivo que nós não conhecemos. A preocupação que me cabe é a de preservar a identidade cultural da minha casa. Na casa dos outros, essa é uma preocupação dos outros. Se vamos em algum lugar e presenciamos a execução de um procedimento religioso diferente de tudo aquilo que aprendemos e acreditamos como verdade, então devemos ir embora. O que não podemos é nos colocar nessa posição de fiscalizador e criticar, principalmente publicamente, aquilo que está acontecendo. Se algo precisa ser cobrado, essa cobrança tem que partir dos ascendentes daquela raiz, não de nós. Com a popularização massiva da internet, todos os dias são divulgadas imagens, vídeos, fotos, áudios de casas A, B ou C, vários apontamentos que são feitos sobre procedimentos litúrgicos e muitas vezes criticados e explicados de diversas formas por pessoas iniciadas no candomblé. Eu vejo isso com grande preocupação porque todo esse material é público e de acesso inclusive de pessoas que não gostam do candomblé e utilizam todo esse material para nos agredir. Talvez esteja na hora de pararmos para pensar na importância de não darmos armas nas mãos de pessoas que são contra o nosso povo. Minha finada mãe Nuzete ensinou para o meu pai, que por sua vez ensinou para mim que ninguém está errado. Cada um faz aquilo que aprendeu. E dessa forma, eu penso que se eu não gosto de algo, eu simplesmente não participo. E acredito que muita gente no candomblé talvez devesse começar a pensar dessa forma também para que a gente saísse dessa autofagia que acabamos vivenciando nos dias de hoje. E se você chegou até aqui, eu gostaria que você parasse um pouquinho e pensasse em como os nossos ancestrais e antepassados enxergavam a nossa religião. Para eles, tudo tem um porquê, tudo tem uma explicação dentro do candomblé. Eram pessoas que tinham mais tempo livre para poder pensar nos porquês das coisas, pensar em profundidade em tudo que acontecia com o nosso povo, com as comunidades, com a nossa religião. E nós, como perpetuadores dessa cultura, dessa religiosidade, também precisamos ter essa preocupação. Se você não é iniciado, mas pretende conhecer um pouco mais do candomblé, é importante que você escute pessoas esclarecidas para que você possa criar uma reflexão e se amanhã ou depois você for iniciado na religião, você entenda as responsabilidades que nós temos para preservar a nossa cultura. E se você é iniciado, é importante que você procure as pessoas mais velhas da sua raiz para que você possa conhecer as suas vivências, a sua experiência e entender essas responsabilidades também e dar continuidade no trabalho dessas pessoas que vêm perpetuando o legado dos nossos ancestrais e antepassados. Eu estou muito longe de querer dizer o que você pode, o que você não pode, o que você deve e o que você não deve fazer na sua casa, na sua tradição religiosa. Mas eu gostaria que você entendesse um pouco da importância de enxergar em profundidade o nosso candomblé, de enxergar em profundidade a importância, a responsabilidade que nós temos de perpetuar todo esse legado. Falecida mãe Cidália costumava me dizer que candomblé está nos detalhes, e com o passar dos anos eu comecei a me importar muito mais com esses detalhes, porque eu acredito que são eles que vão nos ajudar a fazer um candomblé melhor para as futuras gerações. O mundo, ele é dinâmico, ele muda a todo momento, as coisas evoluem, e nós precisamos evoluir também, mas sem deixar de lado o que temos de mais bonito, o que temos de mais importante no nosso candomblé, que são as nossas tradições. E esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado e que tenha feito boas reflexões junto comigo. Se você curtiu, deixe o seu like. Não se esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber notificações quando o material novo for postado. Não esqueça também de seguir as minhas outras redes sociais, onde eu posto material diariamente e você também pode utilizar como um canal para conversar diretamente comigo. Foi um prazer estar com você hoje aqui mais uma vez. Te aguardo na próxima quarta-feira, às 21 horas. Um forte abraço. Jack Aló.